Salve amigos, ligado no canal Abeco a Consciência. Hoje nós iremos entrevistar a doutora Dilce de Fátima Rossetti. Dilce é graduada em Geologia e doutora em Ciências. Atualmente, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eu sou o professor Ricardo, espero que gostem da entrevista. Salve amigos, estamos de volta no canal Abeco a Consciência, hoje para ter um bate-papo com a professora Dilce Rossetti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tudo bem, Dilce? Tudo bem, Ricardo. Prazer estar aqui com você nessa entrevista. Prazer é ter você aqui com a gente, né? Que tenho certeza que vai ser uma entrevista sensacional dentro desse canal que tem o objetivo de divulgação científica e a curadoria da memória científica. Dilce, já iniciando a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, né, pedir para você falar um pouco sobre você, sua carreira científica. Então, Ricardo, boa tarde a todo mundo, né? É um prazer estar aqui nesse canal aqui com você. Eu agradeço muito pelo convite de estar participando dessa entrevista. É sempre bom falar da carreira profissional da gente, né? Espero que as pessoas estejam interessadas em ouvir, né? Que seria muito bom. A minha carreira, eu posso dizer que ela começou muito jovem, Ricardo, muito jovem, eu quero dizer, na minha infância. Eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu me lembro da época, porque a geologia é natureza, né? A gente é naturalista, na verdade. E eu lembro que esse interesse, essa motivação e essa curiosidade que eu tenho de entender os processos naturais, né? Eles começaram, na verdade, quando eu era criança, né? Então, eu sou uma pessoa que nasci numa fazenda, e nessa fazenda, a gente em contato com a natureza, foi muito fácil se despertar, né, para ver céu azul, né, para ver céu de estrelas, enfim. Isso, na verdade, é uma coisa que colocou na minha cabeça uma curiosidade para conhecer a natureza, né? E isso foi crescendo ao longo dos anos. Quando eu fui entrar na geologia, na verdade, eu já sabia o que eu queria fazer, né? Então, eu queria um campo que me levasse o quanto mais próximo possível da natureza. E aí, então, a carreira de geologia começou dessa forma. Eu me formei em geologia na Universidade Federal do Paraná, né? E depois disso, eu consegui uma bolsa, na verdade, era uma bolsa de... não era iniciação, era aperfeiçoamento científico, naquela época que não tem mais essa modalidade, no Museu Guild, Museu Paraense Emílio Guild, em Belém do Pará. Nessa época, eu estava em Porto Alegre, e de lá eu migrei para Belém sem conhecer nada do norte, no Brasil. Eu tinha uma idade muito nova ainda naquela época. E foi, assim, um início de carreira muito interessante, porque eu me senti muito importante naquela área onde eu fui. Tinha uma carência muito grande de pesquisadores, né, que trabalhassem com temas da Amazônia. E eu comecei dessa maneira, né, como uma estudante realmente totalmente inexperiente naquela época, mas o Museu Guild me deu condições de me formar, né? Em seguida eu fiz meu mestrado na própria Universidade Federal do Pará, que é uma universidade que tinha um curso de geologia muito bom, naquela época ligado ainda com a área de petróleo, né? E aí eu conheci também pessoas que me auxiliaram muito naquela universidade. E de lá para cá, a gente terminou o mestrado lá na universidade. 2 anos depois, eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado na Universidade do Colorado, em Boulder. Então, basicamente, foi dessa forma. Nós ficamos lá mais ou menos uns 4 anos, né, para concluir o doutorado, retornamos ao Brasil e voltei para o Museu Guild, onde eu permaneci 17 anos trabalhando. E só em 2004 é que eu vim para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu me encontro até hoje aqui no São José dos Campos, né? Então, basicamente, essa foi a minha história, assim, de carreira profissional. Bom, resumidamente, né? Porque sabemos que
Você tem uma longa história profissional, né? Eu já tive oportunidade, inclusive, de fazer um curso com você no Instituto, no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e a gente vai tratar um pouco desses assuntos, né? Lembrando um pouco da sua história, Dilson, eu queria que você falasse de alguns professores ou pesquisadores que motivaram a tua carreira, né, e que ajudam, né, com exemplos dessa influência. Então, eu acho que, Ricardo, são muitos, né? Você falou aí resumidamente, eu falei resumidamente, né, a minha carreira. Você lembrou agora que eu dei aula na USP, né? Então, assim, eu além de pesquisadora, né, sempre ligado com o Instituto de Pesquisas, na verdade, que sempre foi a minha primeira atividade. A gente sempre colaborou com as universidades. Eu dei aula há muito tempo, né, vários cursos na Universidade Federal do Pará, né, que é onde eu estava lá mais próxima, onde eu também tinha possibilidade, né, de estar interagindo com muitas pessoas e também contribuindo com a formação, né, de alunos, né. Depois que eu mudei aqui para o INPE, eu senti um pouco dessa dificuldade no início, porque eu não estava atrelada ainda a nenhum curso de pós-graduação. E aí, logo em seguida, a gente conseguiu fazer um intercâmbio com a USP, o Instituto de Geociências da USP, e lá eu também continuei dando aula há muito tempo, né, e orientando alunos também por lá, e logo em seguida também entrei aqui na pós-graduação do próprio INPE, né, em sensoriamento remoto, onde a gente também continuou dando as orientações. Com relação às pessoas que teriam uma influência, os professores que tiveram influência na minha carreira, na verdade, eu acho que, se eu for pensar numa pessoa, assim, chave, talvez, uma das mais... Várias pessoas contribuíram muito para a minha formação, né, para o desenvolvimento dos projetos e tudo, né? Mas eu acho que uma pessoa que eu gostaria de lembrar, assim, em primeira instância, é a Ana Góes, né? A Ana Góes é uma colega de trabalho que eu não posso esquecer, porque quando eu mudei para Belém, ainda na condição de estudante, né? A Ana era professora da universidade e ela me deu muito apoio, né? Então, ela foi a pessoa que começou a ir para o campo comigo, né? E a gente dividiu muitas dificuldades em campo naquele início, lá em 1987, né? Que foi o início que a gente teve essa transferência para Belém. E acho que a gente passou muitas dificuldades juntas em campo também, porque fazer campo naquela época na Amazônia não era, até hoje não é uma coisa muito simples, né? Mas naquela época era bem mais difícil, a gente ia para campo, a gente ia sem estrutura, às vezes sem carro, sem condução, né? Muitas vezes sem ter onde ficar, não tinha cidadezinhas pequenas, sem hotel, sem nada, a gente chegou a dormir, né, em chão de posto de gasolina, porque não tinha onde ficar. Então, foram realmente muitas dificuldades, né? E a Ana, ela trabalhou comigo desde então. Eu acho que para uma pessoa que estava começando uma carreira, foi bastante importante essa motivação que ela me deu, e é uma pessoa assim que eu sou bem agradecida. Além dela, eu acho que tem muitas outras pessoas que contribuíram, né, para o meu trabalho, para o desenvolvimento dos meus projetos. Meu próprio orientador de mestrado, Werner Truckenbrod, assim, passou muita coisa boa com relação a conhecimento teórico, né, do que é ciência. Eu lembro que quando eu fui, Ricardo, para os Estados Unidos, que eu fiz um curso. O primeiro curso que eu fiz lá foi um curso de petrologia na universidade. E eu fiz o curso de petrologia de arenitos. E eu me saí muito bem naquela disciplina, eu saí como primeira da turma lá, e o professor, eu lembro que ele chegou para mim e perguntou: com quem você aprendeu petrografia, né? E aí eu lembrei, aprendi petrografia com o meu orientador, né, esse Werner, é um alemão, e que se tornou meu amigo e me acompanhou a vida inteira. Então, foram duas pessoas, assim, fundamentais, que me apoiaram muito. Fora eles, é lógico, tem muitas outras pessoas durante o curso do meu doutorado nos Estados Unidos, né? Uma pessoa que eu não posso deixar de lembrar é um paleontólogo que trabalhava com a gente lá, o Peter Robinson. Ele me acolheu muito bem, né? Ele me deu toda a estrutura para trabalhar junto à Universidade do Colorado em Boulder. Além de outras pessoas, a gente fez o doutorado numa época muito difícil, Ricardo, porque estava mudando o sistema do CNPq de doutorado pleno para doutorado sanduíche. Foi quando começaram os doutorados sanduíche naquela época.
e a gente não tinha recursos, né, para vir trabalhar no Brasil. Eu lembro que o CNPq, quando me concedeu a bolsa, eles me disseram, olha, a gente te dá a bolsa, mas a gente não vai dar nenhuma estrutura para você fazer a tese no Brasil. Então, a tese sua tem que ser por aí. Mas eu era muito teimosa desde aquela época, eu disse, não, eu quero fazer o tema no Brasil, porque eu quero ser treinada, ter experiência com as áreas daqui. E aí eu comecei a arrecadar recursos, né, como estudante ligado à universidade, para conseguir recursos para trazer para o Brasil e fazer meu trabalho, minha tese aqui no Brasil. E dentro de várias pessoas que me ajudaram muito nesse processo, tem um professor que é o Paul Weimer, né, que é um professor que trabalha com a área de estratigrafia, muito na área de sísmica, e ele me concedeu vários auxílios, me deu muito apoio. Enfim, foi uma contribuição excelente, digamos assim, para que a gente se sentisse mais motivado em condições realmente de começar uma carreira científica do jeito que eu queria, né? Bom, eu acho que tem muitas outras pessoas assim que me acompanharam ao longo desses anos, mas essas pessoas eu não poderia deixar de relatar aqui, né? Com certeza. É uma pergunta assim um tanto quanto, né? Com certeza vão ficar várias pessoas de fora, né? Mas a ideia também é mostrar um pouco da sua experiência através dos exemplos, né? E lembrarmos de pessoas que foram fundamentais, não deixando de fora, claro, todos aqueles que nos ajudam nesse caminho. E muito interessante isso que você falou, e que bom que você é teimosa e não desistiu, porque assim, sempre quando falamos em geociências da Amazônia, no Brasil é impossível não lembrar do teu nome, né? Então essa é a minha opinião, né, de tudo que eu estudo, e eu vejo que o seu trabalho realmente ele é um grande divisor de águas ali dentro das geociências na Amazônia. Você vem desempenhando, obviamente, com a ajuda de participação de colegas, citados ou não citados aí, mas que estão presentes nos artigos científicos, fazem parte do laboratório, enfim, né? Então, é uma carreira muito importante e que tem nos trazido à luz várias questões relacionadas, principalmente aos ambientes deposicionais, aos sistemas deposicionais da Amazônia, né? E a evolução daquela região geologicamente falando, né? Então, dentro desse contexto, Dilce, eu queria que você destacasse quais são as suas principais áreas de atuação hoje em dia e explicar um pouco sobre cada uma delas, né? Eu sei que no passado você acabou fazendo muita coisa em termos de sedimentologia, também foi presidente do Congresso Internacional de Sedimentologia, acho que foi a primeira vez sediado aqui no Brasil, então tem muita coisa da história, mas assim, como nós estamos numa plataforma do YouTube, dentro do programa do ABE com a Consciência, eu queria que você expandisse um pouco para os demais ouvintes, os novos alunos, aqueles que estão entrando nas geociências, né? Então, em termos de áreas de atuação que você e seu grupo estão fazendo atualmente. Então, Ricardo, o meu interesse sempre foi, talvez pelo fato de eu ter ido morar na Amazônia, sempre foram temas ligados à Amazônia. É bem interessante que à medida que a gente foi ficando mais velho, digamos assim, né, que a gente foi envelhecendo, nós fomos migrando na coluna geológica dos tempos mais antigos para os tempos mais jovens, na realidade, né? Meu mestrado ele foi focado mais em temas ligados ao Cretáceo da Amazônia. Eu acho que um tema ligado ao Cretáceo, a gente teve várias contribuições que eu achei assim bastante interessantes, né? Que por exemplo, a gente sabe que durante o Cretáceo a gente teve uma grande expansão dos mares, né? Em direção aos continentes. A gente teve uma grande transgressão que é registrada na maior parte dos continentes, né?
E sempre me preocupava o fato da gente não ter esse registro no Brasil, né, tão claro, e principalmente lá na Amazônia. E nós tínhamos muitos afloramentos, muitas áreas de ocorrência do Cretáceo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esse material, no nível do meu mestrado e depois do meu doutorado, a gente foi percebendo que aqueles depósitos todos que eram considerados fluviais, né, não era bem assim a história. A gente começou a conhecer ou a reconhecer e levantar critérios, né, para mostrar que aquela sedimentação ela era de origem marinha também, né? Tinha influência marinha, tinha influência de ondas de tempestade, né? Tinha influências de maré, de correntes de maré, enfim, era bem mais complexo que um sistema fluvial típico, né? E eu acho que isso foi importante, porque ao longo dos anos a gente foi mostrando que realmente uma grande área, bem para dentro do continente, ela era influenciada por esses processos marinhos. Então, eu acho que isso foi mudando um pouco, porque aí a gente pode começar a fazer correlações desses estratos todos, né, com outras áreas, com outros continentes, onde essa transgressão marinha também era registrada. Bom, isso foi o início da carreira, digamos assim, como eu falei, eu comecei com os estratos mais antigos e foi mudando com o tempo, sempre com temas amazônicos, né? Na verdade, assim, a minha grande experiência, Ricardo, é mais voltado mesmo com as áreas amazônicas. Eu trabalhei muito fora também, eu trabalhei no Nordeste do Brasil, é uma área que tem muita coisa para ser estudada, mas a Amazônia me cativa muito, né? E eu sempre me senti muito útil na Amazônia, porque tudo que você traz de novidade, tudo que você levanta de dados, parece que gera um outro projeto e assim vai, né? Ele desencadeia uma série de outras perguntas, né? Que a gente, então, ao longo dos anos procurou, eu não diria nem responder, mas ir desenvolvendo e para chegar onde a gente chegou até agora. Minha paixão sempre foi, como você mesmo colocou aí, a reconstituição, né, dos eventos ligados com a reconstituição paleoambiental. Eu sou... minha formação é geóloga, mas assim, em nível de mestrado, doutorado, sempre trabalhei com estratigrafia e com sedimentologia. E eu vim aplicando todos os conhecimentos que eu tinha em sedimentologia e estratigrafia, subindo então na escala geológica, né? Aí eu passei, na verdade, assim, eu não passei para as unidades mais jovens, mas o primeiro trabalho que eu desenvolvi na Amazônia foi com formação Barreiras, né? E acho que muita gente me conhece hoje pelos trabalhos que eu desenvolvi na formação Barreiras também. E a gente mudou um pouco os conceitos de como a gente entende, né, a deposição da formação Barreiras. Foi muito difícil isso no início. Eu lembro, Ricardo, da primeira apresentação que eu fiz num congresso, eu acho que foi em 1988, e o Congresso de Geologia, e assim, que a gente apresentou a ideia de que a formação Barreiras ela tinha uma contribuição marinha, que ela não era um sedimento simplesmente fluvial, leques aluviais, como as pessoas entendiam, né? Mas que aquela unidade, ela tinha uma contribuição marinha. E também o tempo de deposição, né? Então, a gente começou a trabalhar e perceber que, levantar dados para mostrar que ela era uma unidade mais antiga do que se conhecia. O entendimento até então é que a formação Barreiras era formado, né, no Pleistoceno, né? E a gente, então, datou a formação Barreiras, e depois, ao longo dos anos, a gente foi mostrando isso melhor. Ela é uma unidade mais antiga, uma unidade miocênica, né? Mas demorou muito para a comunidade geológica, né, ela entender e aceitar esse tipo de informação. Mas aí foi muito legal isso também, porque essa análise crítica dos pares faz com que a gente também busque mais informação, né, traga mais dados, né? E com isso a gente foi muito para campo, trouxe muito mais informação. Eu diria que a partir daquele período para cá, a gente então conseguiu mostrar isso melhor. E eu acho que hoje existe eu não sei se ampla aceitação, mas uma aceitação muito maior com relação à estratigrafia da formação Barreiras e a distribuição geográfica dela, a importância disso e também as complexidades, né? Não entender a formação Barreiras como um depósito único, mas é uma complexidade que envolvia, naquela época, depósitos também pleistocênicos, holocênicos, que a gente foi retirando, né, e organizando essa estratigrafia.
Então, eu acho assim, a gente começou, então, com áreas amazônicas, nós expandimos para o Nordeste, porque, como você sabe, a formação Barreiras, ela se expande, né, por todas essas áreas, até quase Rio de Janeiro, e a gente, então, veio detalhando muito, né, trazendo dados de todas essas áreas também. Mas a minha paixão mesmo, assim, ela acabou se convertendo muito com relação aos temas ligados ao quaternário, à medida que os anos foram passando. E por que o quaternário? Porque esse interesse, né, de se voltar para o quaternário, né? Então, eu sempre tive interesse porque eu estando no Museu Guild, eu vi a importância que era da geologia para as outras áreas também, Ricardo. Eu acho que essa integração de áreas, ela é muito importante, ela é muito pouco enfatizada, ou era, pelo menos, agora é muito mais, né, nas universidades, né? E cada um ficava no seu cantinho estudando a sua especialidade e a interação era muito pouca. E eu comecei a perceber que, por exemplo, para o pessoal da biologia, o pouco do conhecimento que a gente tinha na área de geologia podia dar uma contribuição muito interessante, por exemplo, para entender os padrões de distribuição de biodiversidade da Amazônia. Então, muita gente trabalhando com fauna e flora, e eu, estando no Museu Guild, eu não poderia deixar de ser sensível a esses temas. Então, naturalmente, eu comecei a me voltar para o quaternário em função de tentar entender um pouco melhor os processos, um pouco antes do nosso presente, mas que não tivesse tão longe no passado geológico e que a gente conseguisse reconstituir para mostrar, por exemplo, a gente tem áreas de savana na Amazônia. Então, por que essa área de savana está ocorrendo num determinado local e não no outro? E o que essas áreas de savana estão fazendo no meio de uma floresta tropical densa, numa área equatorial? O que isso significa? O que tem de diferente naquele solo, naquela área, para que essa vegetação, essa fitofisionomia se desenvolva e não numa outra área? Então, isso tudo é uma coisa interessante porque ela desencadeia uma série de perguntas relacionadas com padrões de distribuição de espécies, né, de flora e de fauna, né? Então, assim, eu acho que essa tendência de estudar o quaternário, ela foi acontecendo aos poucos, né? E de uma maneira muito natural. E eu fico bem satisfeita porque a gente vê hoje, assim, o impacto do nosso trabalho, né? O resultado, como que o resultado do nosso trabalho, ele acabou sendo importante também para outras áreas, né? E se aproveitam dessas informações para poder também entender coisas que eles não conseguiam entender só com processos biológicos, por exemplo. Então, eu trabalhei muito com grupos de biologia, a gente foi muito para campo junto, né? Tivemos um projeto muito grande, coordenado por uma pesquisadora do Museu Guild, Ana Albernaz, e apoiado pelo Banco Mundial, né? Que era o projeto Provárzia. E esse projeto Provárzia acho que foi iniciado em 2001, se eu não me engano. Foi um projeto que eu achei assim, muito interessante, porque foram um grupo de pesquisadores do Brasil inteiro, em todas as áreas, né, de geologia, de botânica, vários táxons, animais, né, todo mundo coletando dado, mas junto no campo. Então, isso foi interessante porque aí que a gente pode perceber melhor as necessidades que os biólogos, por exemplo, têm com relação e as ansiedades que eles tinham com relação aos conhecimentos da geologia. Como que o conhecimento da geologia podia auxiliar neles, né, de que maneira? E a gente começou a desenvolver uma linguagem meio incomum, porque só quando você percebe essas dificuldades das outras áreas e a gente começa a interagir é que a gente consegue perceber como se comunicar, né, com essas pessoas, com esses profissionais dessas outras áreas. Então, essa experiência, esse intercâmbio, esses trabalhos conjuntos que a gente desenvolveu, eu acho que foi muito, muito importante para mim. E a gente pode ir percebendo como que a nossa pesquisa, ela pode ser, ela é importante nas nossas áreas, mas ela pode também ser importante para outras áreas, né? Então, ela complementa muitas informações de outras áreas. E como eu estava dizendo, Ricardo, chega um determinado momento que a gente percebeu que os biólogos, eles chegam a dizer a seguinte frase, né? A gente consegue explicar certos padrões de biodiversidade até um determinado ponto através de processos biológicos. Depois a gente não consegue mais. Então, as coisas são mais complicadas, né, do que simplesmente biologia. Aí vem o ecossistema, né? Aí vem o ambiente físico, a influência do ambiente físico, o estresse que o ambiente físico causa nas populações
e fazendo com que essas populações se mudem através do tempo. E essas reconstituições a gente consegue desenvolver, né, com o nosso trabalho, com esse trabalho de reconstituição paleoambiental. A gente fala reconstituição paleoambiental, mas, na verdade, ele carrega muita coisa junto com essas duas palavrinhas, né, que não é só você reconstituir o ambiente, mas é você entender o que está por trás, qual é o motor que faz com que esses ambientes vão se transformando ao longo do tempo. A dinâmica ambiental, principalmente na Amazônia, ela é muito alta, né? Então, você vê mudanças acontecendo na escala histórica agora, do que nós estamos podendo observar. Imagine isso, você colocando alguns milhares de anos ou milhões de anos para trás. Então, essa dinâmica, né, relacionada com todo o desenvolvimento dessa drenagem, né, do sistema amazônico, ela é muito dinâmica. E a fauna e a flora, ela vai responder diretamente a essas mudanças ao longo do tempo, né? Então, a gente, né, sempre teve a preocupação de entender quais são os motores que estão por trás dessa mudança da fisionomia da Amazônia, dos ecossistemas amazônicos. E aí você fala em reconstituição climática, né, mudanças, né, relacionadas com a tectônica, que é um tema que você sabe, se você lê meus trabalhos, eu tenho me dedicado muito, né, já há vários anos, que é mostrar que a Amazônia não é um ambiente onde você tem uma estabilidade tectônica, bem pelo contrário, é uma área que, na verdade, é uma coisa contrária que muita gente pensava, né? Mas é uma área, e que muita gente ainda pensa hoje em dia, Ricardo, porque tem muita gente que ainda defende muito que a Amazônia é uma área estável, que todas as mudanças que ocorrem nesse ambiente se devem a alterações climáticas, principalmente as alterações climáticas que ocorreram na época das glaciações, né? Nas glaciações pleistocênicas. Mas a gente sabe que não é bem assim. É claro que tudo isso tem efeito, é claro que o clima tem efeito, mas também tem a tectônica por trás, é um ambiente extremamente instável. Mais recentemente, a gente publicou vários trabalhos, alguns trabalhos, né, mostrando o quanto que a floresta é afetada por terremotos na Amazônia, e coisas muito atuais, né, a gente datou esses terremotos, a gente datou essas áreas, e a gente está mostrando, por exemplo, a gente tem áreas grandes, né, no entorno do Rio Negro, por exemplo, onde você tem uma destruição muito grande de áreas florestais, a floresta morreu, tem uma mortandade em massa de floresta, que não tem causa antrópica, né, a causa é natural, e a gente mostrou que estão associados com bacias, né, romboédricas causadas por áreas onde tem movimentações de falha, né. Então, assim, eu acho esses trabalhos muito importantes para a gente ir mudando um pouco a ideia de que tudo o que acontece na Amazônia, morfologia de rios, dinâmica de rios, né, tem tudo a ver, ou até mesmo distribuição de áreas de floresta e savana, isso tem a ver só com mudanças climáticas. Então, não funciona bem assim, né? Então, tem muita coisa por trás, a variação do nível do mar, que também afeta os ambientes continentais mais internos. A gente fala, mudou o nível do mar, mas o que a Amazônia tem a ver com isso? Ela também é afetada por essas mudanças, né? Uma vez que o lençol freático, uma vez que o nível do mar muda, o lençol freático muda também, e com isso você tem uma mudança de umidade. Enfim, são todos temas relacionados, e a gente sempre procurou trabalhar tentando entender, trazendo dados para mostrar, discutir esses motores que estão por trás, né, de todas essas mudanças dos ambientes, né? Então, é mais ou menos assim que a gente procura, né, dar nossa contribuição para conhecer melhor esse ecossistema da Amazônia. Perfeito, Dilce. Realmente, essa dinâmica que você impõe nos trabalhos, né, é um diferencial, e eu concordo em vários aspectos no termo principal dessa multidisciplinaridade. Então, hoje, a ciência pura, ela é dinâmica, né? Então, nós temos muitas influências e podemos influenciar muitas outras áreas e estarmos aí aprendendo e ensinando em diferentes aspectos. Com certeza, quando fala, ainda mais na tua visão, quando fala de sistema amazônico, ele é uma visão muito macro,
né, de um ambiente extremamente dinâmico, complexo, repleto de formas e de morfologia, enfim, né? Não vou ficar chovendo, mas realmente esse apoio e essa visão eu posso até dizer assim que é bem característica tua, né? Então, se fizessem essa pergunta 2 para mim, alguns professores que influenciaram, eu lembro nitidamente, acho que foi em 2005, você explicando sobre estruturas sedimentares e falando que elas não eram diagnósticos de ambiente, e sim de processos de sedimentação. Isso ficou muito claro na minha mente, e são coisas que realmente a gente aplica, e na verdade, nós aprendemos que o grupo barreira é dessa forma, mas tudo bem, a gente aprendeu alguns conceitos, mas e dentro de toda a sua distribuição, será que não há mudanças? Será que nós não podemos atrair outros dados, né? Então, com a biologia, com a ecologia, com a paleontologia, com a geologia, enfim, com a oceanografia, com as mudanças do nível do mar, né? Então, temos que estar sempre disponíveis a discutir, pelo menos, né, essas interações. E outro ponto que você fala, e que eu vejo também, que você também chegou num ambiente fértil para essas discussões, que é o Museu Emílio Guild. Então, quem vivencia mais a região norte sabe do papel e da importância que o Museu Guild tem ao longo das décadas em termos de pesquisa, pós-graduação, extensão e ensino, né, para o desenvolvimento daquela região, né? Então, é um aspecto muito importante e que merece destaque, e que nós, no Brasil, merecíamos mais museus, não só como o Museu Emílio Guild, mas mais museus de ciências naturais, e que fomentasse, que fossem áreas para curadoria, preservação dessa memória, e áreas também para fomentar esse tipo de discussão científica que só eleva o país e dá ganho de qualidade, né? Então, é muito legal tudo isso que você já nos contou. E hoje, como que você vê o trabalho que é gerado por você e pelo seu grupo? Então, você tem, vamos dizer assim, você tem o trabalho com a Amazônia, e agora você, já há uma década, mais ou menos, você está no INPE, mais voltada a assessoramento remoto, imageamento por satélite, ou seja, sempre antenada com as novas tecnologias, auxiliando naquele levantamento básico de informações do meio físico e geológico, né? Mas como você vê que o trabalho que você e seu grupo vem gerando no que diz respeito à importância direta para a sociedade? Ricardo, antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um comentário em cima do que você comentou agora, né? É muito interessante você lembrar desses detalhes todos, das estruturas sedimentares, de quando eu dava aula. Isso é uma satisfação para a gente, saber que o aluno memorizou isso, e são, às vezes, pequenas frases que um professor fala, que fica guardado na memória, né, de um aluno. Quando eu disse para você que uma das pessoas que eu não posso esquecer que contribuíram muito para a minha carreira, que foi meu professor Werner, meu orientador de mestrado, ele falava uma frase: o diabo está nos detalhes. Eu lembro muito bem dessa frase, e eu sou uma pessoa muito detalhista, eu carreguei isso na minha vida toda. Então, eu acho que realmente os detalhes, eles são super importantes. São esses pequenos ensinamentos, digamos assim, que ficam e formam uma pessoa, né? Com relação ao Museu Guild, você tem toda a razão. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar que o museu é um lugar de guardar coisas, né? É um lugar de aprendizado. Então, no Museu Guild, eu tive essa visão, né? A gente tinha muito trabalho com grupos escolares, inclusive, né?
eu pude acompanhar, vivenciar alunos que começaram lá como pesquisador mirim, que depois se transformaram em pesquisadores de verdade. Então, isso é uma coisa muito bonita e que a gente vê muitas vezes em outros países e vê muito pouco ainda no nosso país, o que é uma pena, né? Com relação à pergunta sua, do quanto que o nosso trabalho está voltado, então, qual é a importância disso para a sociedade, né? Eu podia falar muito sobre isso, Ricardo. A gente pode falar que qualquer pesquisa ela é importante desde que bem feita. Eu acho que isso é uma coisa muito válida, né? Que tudo que é bem feito, ele é aproveitado, se não é agora, em algum momento, né? Então, para mim, não existe essa coisa de trabalhar no vazio, se você faz o trabalho bem feito. Você está fazendo uma pesquisa bem feita, e um exemplo é o que a gente está vivendo hoje, é o coronavírus, né? Você vê quantos estudos estavam em andamento antes da gente ter a pandemia, estudos mais básicos, e que foram deixados de lado porque não houve interesse, porque achava que não era importante naquele momento, mas se tivesse levado a cabo esses estudos, talvez a gente tivesse uma vacina logo no início, né, e não tinha acontecido toda essa tragédia que a gente está vivenciando, né? Então, assim, é muito difícil questionar uma pesquisa quando ela é bem feita. Eu acho que ela tem o seu valor, ela vai ser reconhecida em algum momento. Agora, é lógico que a gente tem sempre que procurar dar um retorno para a sociedade, né? Então, procurar... a gente faz uma pesquisa, no geral, a gente tem muito investimento vindo do governo nos nossos trabalhos, então a gente tem que também pensar como que a nossa pesquisa pode dar em termos de retorno, né? Mais imediato, que a sociedade consiga entender o que está sendo feito, né? Onde o dinheiro está sendo empregado, né? E pesquisa não é muito fácil, porque as pesquisas, como você sabe, Ricardo, às vezes demoram anos. Tem pesquisas que envolvem muito trabalho de laboratório, você não consegue fazer experimentos, né? Muitos testes, e muitas análises, e leva muito tempo. Então, às vezes, o resultado dela não é tão imediato. Mas o que eu poderia dizer do meu trabalho, assim, mais pessoalmente, é que eu me sinto bastante satisfeita, né, com o resultado do nosso trabalho e do impacto que isso tem, eu acho que da importância, eu diria mais, né, que isso tem para a sociedade, porque, veja bem, aquilo que eu falei no momento anterior, né, a gente procura entender a reconstituir os ambientes, né, os ecossistemas amazônicos, e procura entender o que por trás está motivando todas essas transformações, né? A gente está muito preocupado hoje com mudanças globais, todo mundo está preocupado com mudanças globais e com muita razão. A gente até agora, na época de pandemia, está deixando um pouco de lado o tema das mudanças globais, né, aquecimento, e a gente está deixando isso um pouco de lado, que eu acho que é um grande perigo, porque é um problema muito grande, né? E em função da prioridade da pandemia, a gente está deixando, então, essas discussões um pouco de lado. E a gente está com problemas assim, que estão surgindo a cada momento. Eu lembro pessoas assim, importantes na carreira científica mesmo, ligado às vezes a outras áreas que não a geologia, que não as geociências, né? E começaram a dizer, eu lembro alguns anos atrás, quando deu uma seca na Amazônia muito grande, começaram a dizer, nossa, agora eu estou entendendo por que realmente o aquecimento está aparecendo, né? O efeito do aquecimento global está aparecendo de alguma maneira. E realmente isso está existindo agora, não é uma coisa que vai acontecer daqui a 50, 100 anos, 150 anos para frente. A gente consegue ver o efeito agora. A gente está tendo uma série de transformações no planeta, né? Com relação à deglaciação, né? Derretimento dos gelos nas calotas polares, enfim, isso tem uma repercussão muito grande no globo. O nível do mar se elevando, ou seja, existe um esforço bastante grande no sentido de criar modelos, né, modelos para prever como que essas transformações vão ocorrer num futuro de médio e de curto, médio e longo prazo, né? E como que isso vai afetar a sociedade, a agricultura, e levando em consideração principalmente, né, o crescimento assim, descontrolado da população, que necessita cada vez mais de recursos, né? Recursos minerais, recursos de agricultura, enfim. Então, assim, esses modelos, eles são feitos, são elaborados,
Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, e de entender, é que são modelos, né, modelos computacionais, mas que eles são alimentados com informações, com conhecimentos, né? E esses conhecimentos, eles são gerados a partir do entendimento de como acontece o padrão de mudança de vários fatores que estão acontecendo hoje em dia, de vários processos ao longo do tempo geológico. Então, não é só a gente analisar o tempo presente e prever o tempo futuro, mas é a gente entender como que ocorreram as transformações todas do clima, da tectônica, nível do mar, né? Tudo isso ao longo do tempo, né? Como é que mudou a precipitação, a temperatura, enfim, ao longo do tempo, como é que esse padrão de variabilidade, como isso está se processando agora e como isso vai, né, se desenvolver a partir desse momento. Digamos assim, vai ter uma diferença? Vai, porque agora tem ação antrópica em cima, muito maior do que, né, em tempos passados. Mas é um elemento que a gente tem que ponderar, que além da ação do homem, existem as tendências de mudanças, né, ambientais, de mudanças de todos esses fatores que a gente está mencionando, naturais. Então, precisa separar essas coisas, ver como que essas coisas se combinam, né? E eu acho que o nosso trabalho, ele tem essa importância, porque a gente fornece elementos para reconstituir todos esses processos no passado, entender como que ele se desenvolve, né? E poder ajudar também a prever como que isso vai se desenvolver daqui para o futuro. Então, eu acho assim, tendo essa visão, não diria nem meta, mas uma visão científica, a gente nunca perde o foco do trabalho, porque tudo que você está fazendo, você sabe que vai contribuir de uma maneira ou outra para esse tipo de informação, né? Outra coisa que eu acho muito importante dentro desse mesmo tema, Ricardo, é a questão da gente entender a própria biodiversidade da Amazônia. Veja, o meu trabalho, ele aplica, né, diretamente a esse tipo de investigação, né? Então, eu vejo com bastante satisfação muitos pesquisadores aplicando nossos trabalhos na área da biologia para entender como é que um grupo de formiga se desenvolveu no tempo geológico, como é que ela está distribuída hoje, por que uma formiguinha de uma espécie ocorre aqui, não ocorre lá, ou de uma planta ocorre aqui, não ocorre lá. Então, todas essas questões, né, que às vezes a gente traz um cenário, um palco geológico por trás, e a gente acaba encontrando algumas respostas bem interessantes, né? Então, eu acho que o geólogo, ele tem esse papel, ele tem esse compromisso de entender que esse tipo de trabalho, ele pode auxiliar muito, né, as outras pessoas, né, e os outros pesquisadores. Então, eu acho assim, dentro do tema que eu escolhi na minha carreira, que é a Amazônia, eu acho que isso traz bastante satisfação, né, de ver que a aplicação, ela é imediata, e o uso para a sociedade, ele é imediato. Os biólogos e os grupos que eu trabalhei muito no passado, nesse projeto, do próprio projeto Provarza, que eu comentei com você, depois vieram outros, né? Uma coisa que eu acho que era bem interessante era o foco principal era estabelecimento de áreas de conservação. Só que para você estabelecer áreas de conservação, que é um esforço muito grande dos ecólogos, tentar preservar o máximo possível de áreas naturais na Amazônia, né? Eu acho que esse esforço ele está sendo feito já há bastante tempo. A gente sabe que não dá para viver numa utopia, não dá para preservar tudo, né? Não dá para sonhar que tudo vai ser preservado, porque tem uma pressão econômica por trás, né? Tem gente morando lá, tem gente explorando. Então, assim, a gente tem que tentar estabelecer uma estratégia que favoreça a preservação do maior número de espécies possível, maior número de áreas possível, né? Só que para fazer isso, você precisa conhecer, você precisa ter conhecimento técnico-científico para saber a área que você vai determinar, o que você vai sugerir, o que vai estabelecer para uma preservação, se aquela é uma área que realmente favorece a preservação do máximo possível de espécies, etc. Isso só se conhece com muito conhecimento científico, né? E conhecimento científico não é fácil obter de uma hora para outra. Então, eu acho que isso é uma tarefa, né, que os biólogos e os ecólogos estão empenhados em desenvolver há muito tempo, até mesmo para auxiliar a delimitação de todas essas áreas, né, porque nós temos na Amazônia áreas que são mais preservadas, que são as áreas indígenas, e as outras áreas que vão sendo preservadas em função do estabelecimento de áreas de conservação, de diferentes tipos, né. Então, assim, eu acho que isso tem que ser
trabalhado cada vez mais, né? E o nosso trabalho, eu acho que à medida que você consegue entender como que um ecossistema funciona, e quando eu falo ecossistema, eu estou falando os processos biológicos e a interação com o ambiente físico, hidrológico, pedológico, geológico, né? Então, tudo isso interagindo em conjunto é que vai fazer com que a gente tenha um entendimento melhor, né, dos processos que realmente controlam a distribuição das espécies hoje, né, no ambiente recente, e aí também poder traçar como é que essas mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo, tá? Então, assim, eu acho que só isso é um trabalho, digamos assim, que eu vejo que tem uma importância muito grande, né, voltada para a sociedade, né? Sem dúvida. E nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre essas importâncias, né, com você, mas você me mandou algumas fotografias e eu queria compartilhar agora a tela e para você comentar sobre elas, bem? Então, eu nem lembro quais foram que eu mandei, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, essa daqui é uma primeira equipe de trabalho de campo. Ah, sim. Consigo vê-la aqui. Tá? Esse daqui é onde, professora? Esse trabalho de campo, ele foi realizado em Rondônia. Nós trabalhamos muito nos últimos projetos em Rondônia e Roraima. Era um projeto, na verdade, que tinha um tema ligado de comparação de áreas. Aí você pode observar uma área de savana, savana natural. Eu estou falando savana em termos genéricos, né? Os biólogos me perdoem, uma definição mais rígida, né, para o termo savana, mas são as áreas de vegetação aberta, né? Então, aí ele representa uma dessas áreas de vegetação aberta que nós estivemos mapeando. Aqui nessa foto, eu achei interessante mandar, porque eu gosto muito dessas fotos que a gente tira das equipes de campo, até mesmo para a memória da gente, isso é muito importante. Tem algumas pessoas já que eu vejo nesse quadro que já não estão mais com a gente, infelizmente, né? E assim, essa aí é uma área que a gente, então, fez muito trabalho de descrição das espécies de savana, né, de áreas abertas, e também fizemos muita sondagem, porque, você veja, a Amazônia é um problema, a gente não tem, né, diferente quando a gente vai para o Nordeste trabalhar em cima da formação Barreiras, por exemplo, você vê aquele monte de falésias e você tem material para estudar exposto na superfície. A Amazônia, ela tem também alguns barrancos de rios muito bons, né, ao longo do Rio Amazonas tem muita coisa, no Rio Madeira, do Rio Branco, enfim, todos esses locais têm barrancos que a gente consegue obter bastante informação. Mas, às vezes, a gente quer uma informação numa determinada área que não tem barrancos para a gente estudar. Então, a gente vai e faz as perfurações. Então, é uma área que a gente perfurou muito, e essas perfurações nos trouxeram muitas informações para entender como que é o processo de formação dessas savanas na Amazônia. Então, assim, tem uma teoria, né, de que essas florestas, essas áreas de savana no meio da floresta, elas representam, né, áreas que ficaram como se fosse um registro, né, de tempos mais secos, né, mais áridos na Amazônia, tempos geológicos passados, onde a vegetação aberta, ela se expandiu, né, com a retração das florestas, e depois, então, com o retorno da umidade, a gente teve, então, o avanço das áreas de floresta sobre essas áreas, né? No nosso trabalho, a gente percebeu, né, através de análise de carbono 14, de isótopos de carbono, enfim, uma série de experimentos que a gente fez, integrados com sedimentologia, com palinologia, a gente percebeu que a evolução dessas áreas de savana, elas variam muito de um local para o outro. Agora, em muitos locais, não é em todo local, mas na grande maioria dos locais, tem um mapa que a gente consegue, é pena poderia ter colocado esse mapa como uma foto aí, né? Mas de todas as áreas de vegetação aberta na savana, você vai perceber que a maioria delas estão confinadas a áreas de canalizações, de paleocanais, na verdade.
não são canais atuais, são canais que existiram no passado e que agora eles foram colmatados, preenchidos de sedimento, e eles não existem mais, porque o canal, né, ele acabou mudando de posição, ou ele desapareceu, ou ele secou. Aí a gente pode imaginar, ele secou por quê? Porque o clima se tornou mais seco, então o canal secou. Nem sempre é assim, né? Mesmo porque a tendência não foi o clima ficar mais seco na Amazônia, bem pelo contrário, né? Ao longo da história do Holoceno, né, nos últimos milhares de anos, né, a Amazônia ela veio sofrendo um processo de aumento de umidade, principalmente a partir do Holoceno Médio para cá, né? Então, assim, o que a gente percebe é que existe uma associação muito clara entre essas áreas de vegetação aberta na Amazônia com paleomorfologias, que às vezes são canalizações, são paleocanais, às vezes são paleolagos, às vezes são espécies de leques, né? Eu trabalhei muito com a parte lá de Roraima, onde a gente tem megaleques, que a gente chama, então são grandes depósitos de areia, e aí surgiu o tema, né, que essas vegetações abertas, elas são chamadas pelos biólogos de vegetação de areia branca, eles chamam white sand vegetation, vegetação de areia branca, passou a ser conhecido dessa maneira, devido à associação desse tipo de fitofisionomia, né, com um solo mais arenoso. Esse solo mais arenoso, né, existe muita disputa o que causa ele, mas, assim, no meu entender, e o que a gente tem investigado, muitas áreas onde a gente encontra essas vegetações abertas, que você está vendo nessa foto, elas estão relacionadas com ambientes arenosos que foram abandonados ao longo do tempo, né, e com esse abandono, a primeira vegetação que surge em cima são essas vegetações de campo, né? São os campos, são as gramíneas, são os arbustos, e só depois é que você tem, então, a substituição dessas áreas por vegetação de floresta, né? Ou, dependendo das condições, ela se mantém do jeito que ela está e não necessariamente vai se transformar numa floresta. Então, só com o tempo a gente vai poder acompanhar. Mas, por exemplo, no Marajó, é um local que a gente tem metade da ilha, né, de vegetação de campo e a outra metade de floresta. E lá existe uma dinâmica que a gente percebe que a floresta ela está tomando lugar da vegetação aberta, né? Se você fala com qualquer pessoa local, né, que mora lá, e que pessoas mais antigas, eles dizem assim, a Amazônia está perdendo floresta, todo mundo reclama, mas o Marajó está mateando, né? Está mateando. Por quê? Porque quando eles eram crianças, eles conheciam aquela área como sendo de campo. E hoje eles estão vendo que tem uma florestinha em cima já. Então, as árvores estão tomando lugar. Mas aí tem todo um fator hidrológico, né? Pedológico, hidrológico, que é motivado pelos sistemas deposicionais, pelos ambientes, né? Pela geologia, e que acaba transformando aquele ambiente e favorecendo o estabelecimento de raízes, de árvores que conseguem se manter naquele local, né? Então, assim, essa foto, eu quando mandei para você, acho que eu mandei pensando mais na equipe, mas, assim, à medida que eu fui olhando a foto agora, eu fui lembrando de tudo isso, sabe? Para comentar com vocês. Então, eu acho que por trás de cada foto tem sempre uma história, né? Com certeza. Aí agora já temos outra foto, você fazendo alguma descrição no campo. Essa é uma foto que eu nem escolhi, porque eu peguei por acaso, porque são tantas as fotos que me pegaram descrevendo coisas no campo, assim, né? Eu concentrada ali descrevendo. E aí eu fui vendo meus arquivos, e aí eu acabei colocando essa daqui. Essa foto é na área de Rondônia também. É uma área que tem o afloramento que vocês estão vendo, da formação Içá, né? A formação Içá é uma unidade considerada, entre aspas, plio-pleistocênica, tem alguns autores mais recentes querendo colocar dentro do Pleistoceno tardio, né? Eu acho que tem muita confusão de conceitos, eu acho que tem muita mistura de sedimentos aí que estão sendo colocados no mesmo saco de gato. Eu acho que tem uma formação Içá, do jeito que ela foi originalmente definida, plio-pleistocênica, depósitos mais antigos, né? E existem depósitos mais jovens. O problema é como separar uma coisa da outra, enquanto a gente não tem uma datação mais clara, né? Áreas mapeadas como formação Içá na Amazônia, se vocês forem pegar um trabalho meu de 2005, que eu publiquei, junto com a própria Ana Góes, Peter Toledo, né?
é um trabalho que a gente apresentou uma espécie de uma tentativa, um mapa geológico preliminar para a Amazônia, para uma grande área, onde nós tivemos a coragem de colocar que todas aquelas áreas que originalmente foram mapeadas como formação Solimões seriam correlato com a formação Barreiras, né, depósitos miocênicos, e que posteriormente foram mudados nos mapas geológicos oficiais para representar como sendo a formação Içá, que é essa aqui desse barranco. A gente mais recentemente, então, através de uma série de datações, até 2005, de lá para cá a gente incrementou muito, Ricardo, essas datações, e aí a gente pode perceber que a Amazônia ela é dominada, ela é um palco dominada por uma sedimentação pleistocênica, holocênica, muito mais ampla. Talvez ela não seja tão espessa, mas ela é geograficamente muito ampla, mapeável, né? Então, se a gente pegar um mapa geológico, esses depósitos vão aparecer numa proporção muito maior do que os outros depósitos, seja da formação Içá, seja da formação Solimões, seja da formação Alter do Chão, que é o Cretáceo, né? O que isso é importante? Ele é importante porque mostra que a Amazônia ela não é estável, né? Ela não é um palco estável de sedimentação, mas ela, num tempo geológico muito recente, de poucos milhares de anos para cá, ela recebeu uma sedimentação que não é só uma sedimentação vinculada às calhas dos rios, aos vales dos rios, mas também ela se expande para as áreas dos interflúvios. Então, isso mostra que existe uma dinâmica, né, de todas essas drenagens e todos esses ambientes da Amazônia muito maior do que a gente pensava no passado, tá? Então, o estudo da formação Içá, ele é importante também em função disso. A gente tem que aprender a separar onde realmente estão os estratos da formação Içá, e às vezes eles estão ocorrendo no afloramento, mas quando a gente começa a mapear da base para o topo, a gente não percebe que já passou de uma estratigrafia para outra. É o mesmo erro que a gente faz, por exemplo, diga. Dilce, e a distribuição geográfica dessa formação, você está falando em quantos quilômetros, mais ou menos? Só para ter uma... Olha, se você pegar a Amazônia Central, grande parte da Amazônia Central, a Amazônia Brasileira Central, ela é representada por depósitos pleistocênicos, tardios e holocênicos. Pleistoceno médio, tardio e holocênico. São essas as idades que nós temos, e também outros grupos, né, que vêm trabalhando. São áreas maiores do que, por exemplo, o estado da Bahia, né? São áreas maiores, com certeza. Então, quer dizer, quando fala mapeamento geológico de campo, é um trabalho extremamente profissionalizado, e em áreas que são imensas, né, na mesma proporção do que é o trabalho no Brasil, que é uma área continental, né, um país em dimensões continentais. Então, seguindo a foto, aqui temos mais uma, também na mesma formação, ou já... Esse é um barranco de rio, também em Rondônia, que me pegaram trabalhando lá com a mão na massa, né? Em termos de dimensão, que você estava comentando, Ricardo, realmente, grande parte só para você imaginar em termos de distribuição geográfica, né? Grande parte do estado do Amazonas, uma boa parte do estado de Rondônia, do norte de Rondônia, e do estado de Roraima e parte do Pará. Então, você coloca tudo isso junto, você vai encontrar uma grande proporção desses estados, né, cobertos por sedimentação, tipo essa que vocês estão vendo aqui, que muita gente confunde com manto de intemperismo só, e que na realidade se trata de uma deposição mais jovem, né? E a gente vem datando então todos esses depósitos, e é importante você separar isso dos depósitos, por exemplo, do que é uma formação Solimões, do que é uma formação Barreiras mais antiga, né? Porque ele vai só fazendo isso é que você consegue pontuar, reconstituir eventos, né? E como que os ambientes foram se transformando ao longo do tempo geológico, né? Você reconhecer isso, você passar batido em cima disso, significa que você vai perdendo, né, grande parte da história geológica. Ou seja, quem passa o olho nessa formação acha que é solo,
né? E, na verdade, a gênese, a história geológica de formação é completamente diferente da gênese da fabricação de solos, né? Então, e sim é uma gênese de bacia, né? Então, muito importante esse detalhamento que você está nos mostrando aqui, né? Então, aí, perfurando novamente em áreas de savana, na floresta amazônica. É um trabalho duro, Ricardo, porque levar essas tralhas todas não é fácil. Transportar tudo isso, ao longo dos anos, acabei comprando uma sonda, né? Mas, assim, são quase 400 quilos que a gente tem que transportar de avião para cima e para baixo, para poder fazer esses trabalhos todos, né, de perfuração, e a perfuração ela é super importante. Quem trabalha com a Amazônia e trabalha com temas ligados ao que a gente faz, não pode deixar de fazer isso. Por quê? Porque você consegue recuperar continuamente, né, toda a história geológica, você consegue recuperar amostras, né, de sedimentos frescos, sem alteração tanto, né, do intemperismo atual, pelo menos. Você pode ter interferência até de outros intemperismos passados, né, mas isso a gente tem como reconhecer. Níveis de paleossolo, né, no registro geológico, e a gente, então, reconhecendo, a gente procura mostrar longe, né, desses intervalos. Mas, assim, é importante coletar as amostras que são propícias, né, para fazer uma datação carbono 14, por exemplo, a própria datação por luminescência oticamente estimulada, né, coletar material para pólen, porque você pode fazer uma reconstituição de como que a vegetação foi se transformando, né, ao longo, acompanhando essas mudanças ambientais, né, coleta de material isotópico também, né, que vai dar também essa resposta, e também, né, poder fazer as inferências climáticas e tudo mais. Então, trabalhar com furos na Amazônia, com esses furos de sondagem, é fundamental, né? É um trabalho duro, mas que exige muita paciência, né, para descrever tudo isso, mas, assim, que tem um retorno muito interessante, eu diria, né? Aqui uma outra, essa é a famosa sequoia? Essa é a árvore. Eu acho que eu não sou bióloga, né? Então, toda vez que eu vou falar em alguma coisa da biologia, eu preciso de um biólogo do meu lado. Mas eu acho que essa é uma castanheira, Ricardo. Uma castanheira, ok. Eu acho que é uma castanheira. As castanheiras, elas são... uma espécie, né, que é proibida você derrubar. Então, na verdade, o que acontece? Áreas de desmatamento na Amazônia, onde o desmatamento é muito grande, o que a gente vê são as castanheiras preservadas. Então, você vê áreas descampadas cheias de castanheiras isoladas, né? O que é uma pena, porque com o tempo elas acabam, como perde o ecossistema, elas acabam também se perdendo, né? Então, não é uma maneira de preservar. São árvores maravilhosas, né? Enfim, eu estou sempre aqui no meio da floresta porque eu trabalhei muito com os grupos de biologia. Então, a gente querer entender a distribuição de tipos de planta, é importante eu fazer análise de tudo que está abaixo das plantas, né? Ou seja, o solo e o sedimento. Então, muitos dos furos que a gente conduziu na Amazônia, eles foram realizados em áreas como essa daí, né? Para comparar diferentes estratos, né, de vegetação. E essa foto também, eu fiz questão de enviar para você, Ricardo, para a gente lembrar que a importância do sensoriamento remoto, né? Eu acho que a minha vinda para o INPE, eu já estava trabalhando com os temas ligados com sensoriamento remoto, por uma questão de necessidade mesmo, mas em 2004, né, quando eu vim para o INPE, eu acabei interagindo mais, né, com as pessoas, os especialistas nesses temas mesmo, que é o forte do INPE, né, e aí eu abracei de vez, né, essa ferramenta, e a gente, então, na Amazônia usa demais. Não tem como fazer sedimentologia, estratigrafia, reconstituição paleoambiental na Amazônia de uma maneira, assim,
eficaz, digamos assim, sem você ter a ferramenta de sensoriamento remoto por trás. Por quê? Ok, eu mostrei na foto anterior para vocês, a gente trabalhando com furos. Agora, imagina você, Ricardo, pegar uma sonda, 300 quilos, 400 quilos, leva para a Amazônia, para uma determinada área, e aí você chega lá e você diz assim, o que eu vou furar? Por onde eu começo o trabalho? Não dá, né? Porque a área é muito grande, você tem dificuldade de deslocamentos, né? Então, não dá para você fazer um trabalho sem pensar. Então, o sensoriamento remoto, ele vem muito nesse sentido. Você consegue trabalhar tranquilamente no seu escritório, com ar-condicionado, pensando bem, né, com a cabeça assim tranquila, né? Você consegue estabelecer vários modelos preliminares para você investigar em campo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem do Rio Solimões. Então, vocês podem observar na faixa azul, é a faixa da planície atual do Rio Solimões, ou mais atual, ou subatual. Enquanto que outras partes, mais para norte, por exemplo, é um terraço desse rio, ou seja, é uma sedimentação desse rio que foi deixada para trás, mas que foi feita por ele mesmo. Então, se eu quero estudar a dinâmica de evolução do Rio Solimões, o que é importante eu fazer? É amostrar esses vários terraços que eu consigo mapear com as ferramentas de sensoriamento remoto, fazer a caracterização de todas essas áreas na superfície, e depois eu posso estabelecer a área onde eu vou fazer onde é interessante eu fazer uma testemunhagem, onde eu consigo acessar através de uma via, digamos, de rodovia, ou por rios, né, seja lá como for, para poder, então, fazer o trabalho de detalhe em campo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Muitas das conclusões dos trabalhos, né, que a gente vem obtendo, eles se basearam em dados de sensoriamento remoto, eles foram originados a partir de dados de sensoriamento remoto. Um exemplo grande, Ricardo, eu não tenho aqui a foto para te mostrar, mas, por exemplo, eu falei um pouquinho antes, no início da entrevista, sobre os grandes, né, os leques, os megaleques da Amazônia. São grandes concentrações de areia que ocorrem entre o Rio Negro e o Rio Branco, por exemplo. A maior parte, né, da sedimentação que ocorre naquela região, elas são sob forma desses leques. Só que se você vai no campo, você não consegue ver esses leques. Eles são muito grandes. Você só consegue visualizar isso, né, e ter uma ideia da distribuição geográfica nas imagens. E no campo você vai conseguir caracterizar uma área ou a outra, mas você não consegue visualizar tudo isso. Então, isso dá só para citar assim, um exemplo da importância, né, da gente usar essas ferramentas de sensoriamento remoto para estabelecer modelos preliminares, né, modelos de reconstituição paleoambiental preliminar, e que serve de estratégia também para a gente conduzir trabalhos mais específicos em campo, né? Então, é assim, uma ferramenta fundamental nos trabalhos ligados com a geologia do quaternário, né? Aí, só para mostrar que também não é assim que a gente vai dizer que não tem afloramento na Amazônia, tem muitos afloramentos na Amazônia, aí é um afloramento de rochas cretáceas, né? Ao longo do rio Amazonas, são afloramentos muito bons, eles permitem coleta de informações valiosíssimas também, né, para entender como é que aconteceu essa sedimentação cretácea, né, que muitas vezes a gente pensa que só tem lá no fundo da bacia dos Solimões, lá no fundo da bacia do Amazonas, mas na realidade são rochas que estão expostas na superfície, seja ele naturalmente, ou seja por movimentações tectônicas, né, que levam, né, e soerguem esses estratos até a superfície, mas que permitem, então, a coleta de informação também. Então, tem muita coisa como essa, né, ao longo dos barrancos que merecem ser investigados também, né? Maravilha, tio. É muito bom. Essa explanação, com certeza, é um assunto extremamente vasto, né, e que ainda tem muito para se desenvolver. Então, nós estamos chegando na fase final da nossa entrevista, né? E lembrando que ela vai estar disponível no canal do Abeco a Consciência no YouTube, gratuitamente, junto com outras entrevistas,
vídeos, discussões. Então, é só acessar, ativar as notificações para ficar sempre sabendo. E, Gilson, lembrando um pouco daquilo que nós estávamos conversando antes das fotografias e depois, durante a fotografia, falamos das alterações climáticas, do aquecimento global, das variações relativas do nível do mar, né, e como isso tudo afeta o clima, a vegetação, a sedimentação, tanto em áreas costeiras como nas áreas amazônicas ou no próprio interior do continente, em áreas polares também, com a aceleração do derretimento das calotas polares, né? E na importância de os gestores também tomarem conhecimento dos trabalhos que são desenvolvidos dentro da academia, né, por cientistas e pelos seus pares, pelos seus grupos. Eu queria que você dissesse, né, como que você vê o trabalho gerado, de novo, por você, pelo teu grupo, né, em termos de estar sendo empregado por gestores nos diferentes níveis, né, municipal, estadual, federal, e se é mais aplicado no planejamento estratégico, no desenvolvimento estratégico das áreas, ou se é mais, você vê assim, você sendo mais acionada na mitigação de problemas que poderiam ter sido evitados, talvez, se tivesse tido um planejamento estratégico prévio, né? Essa é uma pergunta, Ricardo, assim, bem complexa, eu diria, né? Porque existe um grande esforço dos pesquisadores em geral, pesquisadores e cientistas em geral, né? De mostrar esses dados, né, que são gerados na pesquisa, para alertar, fazer esses alertas em diferentes, digamos assim, diferentes tipos de alertas, né? Seja clima, seja inundações, enfim, seja o que for, para os tomadores de decisão, para os políticos, né, que têm condições, então, de estar influenciando diretamente nessas ações, né? Então, assim, é complexo porque tem todo um jogo de interesse, né, por cima, por trás de tudo isso, né? Como a gente já comentou ao longo da entrevista, as pessoas sempre querem ver um resultado meio imediato das coisas, né? Então, a pressão econômica, ela é muito grande. Você imagina, a gente está tendo um crescimento de população, né, em nível mundial muito grande. Você tem uma necessidade, né, de produção de alimentos para toda essa, e de insumos, né, para a indústria, para toda essa população. E, então, assim, é de se compreender que as pessoas que têm o poder de decisão, eles acabem, né, tomando determinadas atitudes que a gente acaba criticando muito porque não é o que a gente espera, né, porque a gente sabe que aquilo vai ser prejudicial para o meio ambiente, enfim. Mas, assim, eu acho que tinha que ter um meio termo em tudo isso, né? A gente tinha que entender... Eu tenho um amigo meu, biólogo, do INPA de Manaus, né, Instituto lá de Pesquisa da Amazônia. Ele, como biólogo, ele diz assim, não dá para a gente dizer, não vamos explorar, ele trabalha na área de flora, não dá para a gente dizer, não vamos explorar as espécies de vegetação da Amazônia, a gente faz uso. Você, Ricardo, usa, eu uso, todo mundo usa, tem madeira na minha casa, quer dizer, não tem como, né? Agora, o que a gente tinha que fazer era viabilizar isso de uma maneira ecologicamente mais sustentável, né? Que o ambiente não sentisse tanto. Existem maneiras de fazer isso. Existe mais conhecimento, existe mais investimento, mas tem como fazer isso. E eu acho que por uma questão de urgência e talvez até de desorganização, né, e jogos de interesse, e pressões econômicas todas, não tem se buscado essas soluções. Se você for imaginar, se você for pensar que a Amazônia, a gente está invadindo áreas amazônicas para plantações, para pecuária, né? Existe uma riqueza envolvida nisso tudo.
Só que você não consegue nem comparar essa riqueza com a riqueza que a floresta tem estando em pé. A riqueza amazônica em pé vale muito mais do que ela derrubada. Isso não é só um fator importante para o clima mundial, nada disso. As espécies que a gente ainda não conhece da Amazônia, as aplicações que a gente pode ter para fins medicinais, enfim, tem muita coisa que precisa ser aprendida ainda, né? E que ainda não foi, porque a biodiversidade da Amazônia não foi toda mapeada, e tem uma pequena proporção que foi ainda até agora. Então, eu acho assim, se a gente for pensar nisso, que a Amazônia ela vale muito mais em pé do que derrubada, e se a gente se conscientizasse disso e começasse a pensar numa exploração econômica da Amazônia, levando esse fator em consideração, eu acho que a gente, a um certo momento, ia perceber que a estratégia teria sido muito mais acertada, né? Então, eu acho assim, o problema é do jeito que a gente vem funcionando, né? E eu digo a gente, não é só no Brasil, não, a gente no planeta vem funcionando, ainda é difícil fazer isso, né? Infelizmente, é bem complicado, mas a gente ainda tem esperança que existem algumas iniciativas, né? Eu mesmo tive, nesses 30 e tantos anos, né, de trabalho na Amazônia, eu pude presenciar muita devastação, né, que a gente fica até chocado, e pude presenciar também algumas iniciativas que a gente vê que existem certas viabilidades para projetos, né, e explorações mais sustentáveis realmente da Amazônia. O que falta é incentivo, falta recurso, mas tudo isso pode ser buscado, né? Eu acho que falta também interesse de fazer esse tipo de coisa, não porque não se tem interesse simplesmente, falta interesse pelo imediatismo que a gente vem vivendo. Tudo tem que ser resolvido muito rápido, tudo tem que ter resposta rápida, né? Então, se você é um fazendeiro e está trabalhando na área do agronegócio e pressiona um político, esse efeito vai ser muito mais rápido do que um ambientalista. Enfim, tem todas essas questões, eu acho que estão envolvidas nisso tudo, e eu sintetizo tudo de uma maneira que talvez a gente tem que ter uma mudança de paradigma mesmo. Como que você faz essa mudança de paradigma numa sociedade como a que a gente está vivendo hoje? Ainda não sei, né? Não tem a chave da resposta para nada, né? Mas eu tenho uma suspeita que isso eu sou bastante otimista, mas assim, eu sou bem realista também, sabe, Ricardo? Eu acho que trabalhando com geologia, a gente percebe que as grandes mudanças nas espécies, elas ocorreram em momentos de tensão, né? Então, quando você teve, por exemplo, grandes extinções em massa, as espécies depois elas se renovaram, né? Elas acabaram surgindo novas espécies, elas foram obrigadas, né, a se transformar em função dessas mudanças todas drásticas. E eu acho que as mudanças que nós estamos causando no planeta são mudanças bastante drásticas, né? Ainda esse mês, nós tivemos um tornado em São José dos Campos. Imagina você, coisa que eu nunca vi, estou aqui há 15 anos. Então, assim, essas mudanças drásticas, elas já estão ocorrendo. À medida que as pessoas vão se conscientizando disso melhor, eu acho que vai chegar num determinado momento que as pessoas vão ter que parar realmente para pensar, porque elas vão ser afetadas muito mais diretamente. E aí, nesse momento de tensão, eu acho que é quando vão ocorrer as transformações, eu acredito. Sabe, é assim mais ou menos que eu penso. Eu acho que sem essa tensão, enquanto você vai levando a situação, né, que dá para levar ainda, a coisa vai se arrastando. Mas eu acho que esses momentos mais drásticos, eles vão vir, e aí algumas atitudes, acho que muitas atitudes vão ter que ser tomadas, né, quando isso acontecer. Então, eu acho que é uma questão aí de tempo, sabe, Ricardo? Pelo menos eu concordo que nós vivemos uma sociedade muito imediatista, e também sou otimista, mas sou realista. Eu vejo que vários países considerados primeiro mundo, eles já se atentaram até algumas décadas sobre a importância da biodiversidade, até sobre outros recursos, pois é ali que vai manter
a qualidade do território nacional, a qualidade dos recursos hídricos, ou seja, a água que as próprias pessoas consomem, né? Então, leva em consideração a economia da natureza, né? Então, quanto você vai ganhar imediatamente, em médio prazo e em longo prazo, mantendo a natureza intacta e todos os seus serviços ecossistêmicos funcionando. Não necessariamente só ganhar em termos de dinheiro, né? Em termos de recursos financeiros, porque isso também é muito variável, é controlado por um mercado internacional, as taxas de juros, de inflação e tal, mas quanto que a sua população, a população do país, vai estar vivendo melhor, com mais saúde, né, sendo mais saudável, preservando essas áreas, e a gente vê não só na Amazônia, como ao longo de todo o litoral, como todas as faixas de cerrado, de caatinga ali, a diferença da savana clássica, né? Mas a própria pressão sobre a Mata Atlântica, enfim, todos esses biomas que nós temos e que nós devemos, pelo menos, alertar, não só da taxa de degradação, mas como economicamente, para um desenvolvimento sustentável, para um país melhor, mais justo, melhor preservar a biodiversidade, né? E, por outro lado, investir em recursos humanos de qualidade, porque pessoas mais bem formadas vão gerar tecnologia, vão gerar informações e vão gerar, aí, a médio e longo prazo, grandes dividendos, né? Lucro direto para o país, né? Então, você pode vir a lucrar não só plantando soja, mas você pode desenvolver melhor o tipo de plantação. A Embrapa é um grande exemplo de desenvolvimento de sementes, mas a gente pode citar outros países que não têm 1/5 do tamanho do Brasil e também conseguem produzir grandes quantidades de material, né, de insumos agrícolas, aplicando tecnologia. Então, realmente fica aí esse alerta que a professora Dilce levantou e que eu concordo, e a gente acabou aí complementando mais ou menos a fala do outro. E, Dilce, eu queria que você, dentro dessa sua área de especialidade, como que você planeja o crescimento? Você já falou um pouco da incorporação dos sensores remotos, das imagens de satélites, das geotecnologias, né, que auxiliam na logística, no deslocamento, no posicionamento e na própria interpretação de sistemas posicionais, da sedimentologia, da evolução do paleoambiente, né? Mas como você vê essa área para a próxima, principalmente focados aí nos terrenos quaternários, né? Nesses análogos, né? Na próxima década, por exemplo? Para que rumo rumo que você acha que jovens pesquisadores podem olhar? Olha, Ricardo, a gente tem muito o que fazer. Por exemplo, eu faço meu trabalho na Amazônia, eu acho que tem pouquíssimos grupos ainda trabalhando na Amazônia. Então, o campo de trabalho é imenso. Eu fico às vezes pensando, a gente tem um tempo limitado aqui nesse planeta, né? Eu fico pensando o quanto mais tempo seria necessário para realizar coisas que a gente tem vontade de realizar lá, né? Mas eu acho que essas ideias a gente também tentou passar ao longo dos anos, né? Tenta passar para os alunos, né? Para que eles sigam, né? Com esses trabalhos. Eu estou muito focada na Amazônia hoje, né? Em termos de quaternário, entender o efeito da neotectônica nessa transformação dos ambientes, né?
e na transformação, na modificação dos sistemas de drenagem e, consequentemente, de toda a biodiversidade. É uma tecla que a gente vem batendo já há bastante tempo, mas que cada vez mais a gente está tentando levantar informação a esse respeito. Nesse ano de pandemia, Ricardo, que eu tive que ficar mais confinada em casa e a gente teve pouca chance de fazer trabalho de campo, né? Eu tive a felicidade de ter, um pouco antes da pandemia, feito uma solicitação de material de subsuperfície para a Agência Nacional do Petróleo. São dados públicos que qualquer pesquisador pode solicitar, e foi muito interessante, porque é muita coisa que a gente está vendo em superfície, que a gente, só com os dados que a gente está levantando, não consegue demonstrar qual é o mecanismo, né? Quando a gente fala em termos de tectônica, que está gerando tudo isso. Com esses dados de subsuperfície, a gente começa a montar um certo quebra-cabeça. Então, são dados sísmicos, dados de perfis, né, de raio gama, enfim. São dados extremamente importantes, interessantes, para se fazer uma estratigrafia, para se traçar, né? Por exemplo, você vê um lineamento, uma estrutura na superfície, qualquer informação que você tem na superfície, mas você não sabe se aquilo tem uma continuidade em subsuperfície, se está relacionado com uma estrutura geológica, e com esse tipo de informação, integrando dados de sensoriamento remoto, né, com os dados de subsuperfície, não só aqueles dados que a gente coleta em campo, porque a nossa sonda de coleta de campo é um dado muito mais detalhado, contínuo, mas que vai ter uma limitação, né, de poucos metros de profundidade. A minha sonda, ela vai até uns 30 metros, depois a gente não consegue mais furar. Se você contrata uma sonda mais comercial, você vai aí 150, 200 metros, e também não dá para pagar muito mais por causa de recursos. Mas a gente tem todo esse volume de informação público disponível na Agência Nacional do Petróleo, que pode ser solicitado para pesquisa, para fins de pesquisa, e que são, eu estou vendo, assim, extremamente importantes, né, para fazer essas correlações. Então, nesse ano em particular, assim, nesse ano de pandemia, eu acho que a gente tem aí para uns 10 anos futuros, você pediu essa escala de tempo de 10 anos, eu te digo que eu tenho material para trabalhar esses 10 anos só em cima desse tipo de informação. E isso é muito importante, Ricardo, porque eu acho que a gente, como pesquisador, a gente não tem que ficar se debatendo um com o outro. A discussão, ela é saudável, né? E a gente vai ter discussão sempre. Mas eu acho que o que é importante para qualquer pesquisador, e é uma mensagem que eu quero passar para qualquer pesquisador iniciante, o pesquisador mirim que está começando a sua carreira agora, é que não adianta você ficar debatendo em cima do vazio, né? Você não pode criar um modelo na sua cabeça e tentar defender aquele modelo em qualquer reunião de congresso que você vai, etc. Não, né? O que é importante é você trazer informação, né? Então, a informação, ela é valiosa. Você pode estar tendo uma interpretação por um caminho até errado, mas os dados que você vai apresentar, eles têm que estar coadunando com aquilo que você está colocando, o modelo que você está estabelecendo. Então, assim, esses dados todos, eles são dados novos, assim, são dados novos não, são dados antigos, que a Petrobras vem usando para a exploração petrolífera, mas que não foram usados para esse tipo de fim, né, para analisar essas camadas mais jovens, porque o objetivo da Petrobras é mais fundo, né, na bacia, para exploração de óleo e de gás, né. O nosso objetivo é mais superficial, só que uma vez que você está vendo uma falha na superfície, por exemplo, uma estrutura tectônica na superfície, e você consegue fazer uma correlação com o que está em subsuperfície, você consegue demonstrar se aquela estrutura que você está vendo na superfície, ela foi gerada há pouco tempo, ou se ela tem relação com alguma falha, alguma estrutura antiga, que às vezes está lá no início da bacia, a nível de embasamento dessa bacia, inclusive, né? E aí poder também associar com toda a questão, por exemplo, de movimentação das placas, né? O tempo de formação dessas placas todas, como é que elas se movimentaram. Por exemplo, para a Amazônia, um fator importante é a orogenia andina,
né? Então, como ocorreram os episódios de evolução dos Andes, e aí, quando você traz essas informações de subsuperfície, juntando com a estratigrafia, você tem como estabelecer o tempo, né, de ocorrência dessas estruturas todas, e aí poder discutir, né, a razão disso estar ainda se manifestando hoje no ambiente amazônico. Por que a parte da tectônica ela é importante? A gente acha que na Amazônia, eu falei isso lá no início da entrevista, né, ela não é um ambiente estável tectonicamente, bem pelo contrário. Aí as pessoas falam, mas como, né, a gente não vê terremoto na Amazônia? Mas tem, e tem muito. Já teve muito, já tem registro, e agora com o estabelecimento de novas estações sismológicas, né, vez mais, né, vem se registrando esses sismos, né, esses terremotos na Amazônia. Alguns deles são profundos, sem muito efeito na superfície, enquanto outros não, né? Só que também se tem que considerar que é uma área que a população ela não está tão concentrada, né? Mas se você vai em Manaus, todo mundo já experimentou um terremoto, né? Eu morei em Belém, já experimentei terremoto. Então, assim, é de baixa intensidade, mas tem terremotos na escala 7, na Amazônia, na escala 8, né? Então, assim, na verdade, são eventos significativos. E muitos deles já foi relatado, causaram danos no ambiente físico muito grande. Então, eu acho assim, isso é importante também a gente estar registrando, né? Porque à medida que você tem esses abalos sísmicos, você muda também, né, a distribuição de terras e águas, né? Então, tem áreas que subsidem e aí elas se tornam alagadas. Se uma área que era floresta subsidiu e se torna alagada, o ecossistema ali vai mudar tudo, as condições hidrológicas mudam, né? Aquela distribuição do que é terra firme, o que é terra alagada vai mudar. Então, as espécies, a vegetação muda e a fauna vai mudar junto também. Então, eu posso te exemplificar, a gente poderia ficar falando isso aqui por horas, mas quem tiver interesse em pesquisar no meu currículo, a gente tem alguns artigos publicados nesses últimos anos, né, que mostram exatamente o quanto desse ambiente que a gente conhece hoje, da forma como a gente vê, pode ser explicado por abalos que ocorreram há pouco tempo atrás, né, algumas centenas de anos, poucos milhares de anos, que ocorreram essas mudanças, né, e uma área, por exemplo, de terra firme, originalmente, hoje já não é mais, é uma área alagada, e vice-versa. Então, essas coisas a gente pode explicar melhor se a gente entende todos esses processos, né? Ah, ótimo. E só para deixar a mensagem, o nome completo da professora Dilce Rossetti vai estar na descrição do vídeo, tá? Juntamente no final do vídeo, o link para o currículo Lattes da professora, que é a professora 1A, pesquisadora de produtividade no CNPq, né, e tem uma longa trajetória que vocês, como ela disse, vocês podem pesquisar, achar através das publicações, através da plataforma Lattes do CNPq. Dilce, antes de finalizar, eu agradeço e peço para que você fale qual a importância da ABECOA para você e deixe as suas considerações finais. Novamente, eu agradeço pela tua presença aqui com a gente. A conversa, o bate-papo foi super interessante e espero que todos também tenham aproveitado. Então, fica essas duas perguntas, a importância da ABECOA e as suas considerações finais. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade dessa entrevista, né? Espero que as pessoas se interessem um pouco, né, para conhecer os trabalhos que a gente vem gerando aí ao longo dos anos, né? Fica à disposição de qualquer um que esteja interessado, né, entrar em contato. A ABECOA é bem interessante. A primeira ABECOA acho que foi quando eu comecei minha carreira profissional. Eu participei do primeiro encontro da ABECOA, primeiro congresso, né, da ABECOA, que foi lá em Porto Alegre, né, lá no Rio Grande do Sul. Não participei de todos os eventos da ABECOA, participei de vários, não dá para participar de todos, porque são tantos os encontros, mas como todos os encontros, acho que todas as associações científicas, elas são importantes, as associações específicas, né? O tema quaternário, ele se torna cada vez mais importante em função
do que a gente conversou aqui nessa entrevista, né? Mudanças globais, né? Deglaciação, tudo isso, enfim, as inundações que se tornam frequentes em vários locais, inclusive no Brasil, que é um dos problemas grandes, deslizamentos, né? Tudo isso envolve estudos do quaternário, que eu acho que é necessário ter vários especialistas, né, trabalhando em conjunto e também gerando informação, né, para os tomadores de decisões, né, que podem estar atuando, né, em diferentes momentos de tragédias e tudo mais. Então, assim, eu acho que a BECO, ela tem um papel, junto com a sociedade, crescente, digamos assim, né, cada vez mais ela vai se tornar importante, né. O congresso, que é desenvolvido a cada 2 anos, eu acho que é fundamental, como qualquer associação. Eu acho que o fórum de discussão, claro, isso antes da pandemia, né? É muito importante você encontrar as pessoas da sua área, você discutir com os especialistas, você ter a oportunidade de interagir, de estabelecer projetos em conjunto. Isso você faz nos congressos. E a BECO é uma associação que vem, né, desenvolvendo periodicamente esses congressos. Eu acho que não é fácil fazer esses congressos, com certeza, né, mas eu acho que ela tem feito um papel muito importante nesse sentido e com bastante eficiência, né. É uma pena que esse ano não vai ser possível em função da pandemia, mas eu acho que a partir do momento que essa pandemia também não vai ficar para sempre, né, e a gente, então, a partir do momento que a situação se torne mais regular, os congressos retornem, né? A gente fica nessa expectativa, né? Mas, enfim, eu acho que a gente espera encontrar muito talvez das pessoas que estejam assistindo aí, nesses próximos eventos aí da BECO, né? Quem sabe, enfim. Sim, só lembrando que o 18º Congresso da ABECO está programado para acontecer em 2022, ano que vem, em Porto Seguro, na Bahia. Então, Oxalá dê tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, agora as considerações finais. Desculpa. Não, é isso mesmo, Ricardo. Eu só quero agradecer você pela oportunidade aí da gente, pelo convite, né, a lembrança de ter nos incluído, então, nessa entrevista. Eu estou entendendo que vai ser uma série delas, né, com várias pessoas aí, com certeza interessantes, né, que eu vou procurar acompanhar, né, aqui pelo canal e assistir também, para a gente se sentir um pouco mais perto das pessoas, né, porque ultimamente está difícil, né? Exatamente. Essa é uma das propostas do canal ABECO Consciência, mantermos próximos, né, e ativos, não só através dos artigos, mas, enfim, visualmente também é importante. Então, eu agradeço novamente, professora Dilce Rossetti, vocês que nos assistiram. Se gostaram, deixa um like, comenta, compartilha, que é importante para nós sabermos qual é a opinião. Se inscreva no canal e ative as notificações. Seguimos em frente, que a vida não espera. Um abraço.